Vamos lá. Um convite para semear a palavra de Deus. O texto bíblico está em Marcos capítulo 4, e aí tem alguns versículos aqui. O versículo 20 diz assim: e existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Tá certo? Então, nós vamos hoje falar sobre esse assunto, não é? Semear a palavra de Deus. Inclusive, só para lembrar aos irmãos que estão chegando agora, nós temos aqui aulas também no canal para jovens e para juvenis, viu? Aula de adolescentes, jovens e juvenis. Muito bem. Você se lembra do que Jesus disse em Marcos 16 e 15? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O objetivo dele não era que sua mensagem fosse ouvida apenas pelas pessoas da Palestina naquela época. Ele escolheu discípulos, os treinou, os ensinou e os capacitou para continuarem seu ministério pregando o evangelho para todos, tanto judeus como estrangeiros. Foi o que eles fizeram, e através de gerações e gerações de cristãos comprometidos com a pregação do evangelho, a igreja se espalhou por todo o mundo e chegou até você, chegou até nós. Agora cabe a nós continuar este mandamento de Jesus. Claro que nem todos vão receber de coração aberto a boa nova de salvação, mas Jesus alertou que seria assim quando contou a parábola do semeador. Aliás, você sabe o que é uma parábola? Então veja que o ponto principal é a ordem de Jesus. Portanto, ide. Veja que o semeador saiu a semear, né? Então, muitas vezes, nós não falamos do Evangelho de Jesus. E o adolescente é muito interessante. Nós precisamos, inclusive, treinar os adolescentes para que isso aconteça. Por quê? Porque nem todo assunto que você sabe sobre ele, você consegue comunicar às pessoas, não é? E você também não consegue comunicar aquilo que você não sabe. Então, nós precisamos nos preparar os adolescentes, para que eles saibam comunicar Jesus. A lição, inclusive, de juvenis do próximo trimestre, ela é uma lição muito boa, porque ela vai tirar algumas dúvidas, não é? Quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, não é? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso acaba treinando a cada um de nós, inclusive nós, professores, para falarmos de Jesus. E muitas vezes a gente não fala por medo de não ter como responder certas perguntas. Mas o anunciar o Evangelho é anunciar a palavra de Deus. Falar de Jesus para as pessoas não é dar um estudo bíblico, não é? Então, o princípio básico é sair para evangelizar. Com adolescentes, tem diversos métodos que se pode usar. A música, o teatro, algumas igrejas usam a dança, enfim, existem diversas maneiras de comunicar Jesus, de chamar a atenção das pessoas para a comunicação do Evangelho. Mas o princípio básico é ir. O semeador saiu a semear. Se ele não sai a semear e fica com as sementes guardadas, essas sementes jamais iriam produzir alguma coisa. Quanto a quem vai ou não vai aceitar, essa parte não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é semear a semente, é anunciar o Evangelho. Mas, o que é uma parábola? Gênero literário que evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Por exemplo, o rico e a ovelha do pobre, o bom samaritano, o juiz iníquo, o semeador. Peraí, não entendi nadinho, foi mal. Deixa eu explicar melhor. Uma parábola é uma história terrena com significado espiritual. É uma comparação. Então, uma parábola não é uma mentira, uma história. Uma parábola não é
uma obra de ficção. Não, uma parábola, eu amei essa explicação. É uma história terrena com significado espiritual. Então, se eu pegar aqui, o que Jesus pegava? Ele pegava elementos, não é? Ele pegava elementos do dia a dia e formava uma parábola que trazia dentro dela um significado espiritual, não é? Então, isso que é uma parábola. Nós podemos contextualizar no dia de hoje, não é? Por isso, quando você vai falar a parábola do filho pródigo, tem que explicar todos os detalhes, porque naquela cultura, a questão, quando você fala de herança, está muito claro dentro daquela cultura. Na nossa cultura brasileira, você falar de herança, está muito ligado a dinheiro. Pergunte, para vocês o que é herança? Eles vão falar dinheiro. Só isso. Não tem a questão do filho primogênito, não tem a questão sociocultural, tá certo? Não tem nada disso. Então, é preciso você contextualizar. Assim, as parábolas de Jesus usavam elementos do cotidiano de seus ouvintes. Então, Jesus foi o maior comunicador de toda a história. E as estratégias de Jesus para chamar a atenção das pessoas era falar de coisas que elas conheciam. Por isso que hoje, às vezes, o pregador ele usa algumas observações dentro da mensagem. Tem gente que não entende. Não, tem que pregar a Bíblia, tem que pregar a Bíblia. Mas quando você usa elementos do dia a dia das pessoas, você insere as pessoas dentro daquilo que a Bíblia está falando. As pessoas fazem uma conexão de que aquilo que você está falando tem a ver com a vida delas. Por isso que a gente vai aprender com Jesus uma regra de comunicação, né? Que se a gente quer que as pessoas nos ouçam, nós não podemos estar alheios ao mundo delas. Senão elas não vão nos ouvir, porque tudo que a gente vai falar será algo fora da realidade delas. Então, se nós quisermos ser bons comunicadores do Evangelho, nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, o ditador coreano, norte-coreano, que fica ameaçando o mundo toda hora com bomba, soltando míssil, bomba de hidrogênio, isso está acontecendo agora, não é? A decisão do presidente norte-americano Donald Trump de declarar Jerusalém como capital de Israel, isso está acontecendo agora. Então, tudo isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. No Brasil, a discussão, a votação da Previdência Social, tudo isso está acontecendo agora no Brasil e no mundo dos adolescentes. O que está acontecendo, né? Quais são os últimos acontecimentos no mundo dos adolescentes? Por exemplo, ontem eu vi uma notícia que faz uma conexão com o adolescente. O astro pop Justin Bieber, pela notícia que eu vi, me parece que ele se converteu, está se convertendo, enfim, está tendo um encontro com Jesus, está lendo a Bíblia. Então, essas informações têm conexão com o dia a dia dos adolescentes. Quando você mostra que você está conectado com o mundo das pessoas, você consegue uma abertura no coração delas e na mente delas para comunicar o que precisa ser comunicado, porque você mostra que está próximo do dia a dia delas e não distante, tá? Então, são uma regra muito importante para a comunicação. Portanto, o fundo histórico e cultural da Palestina na época de Cristo são importantes para entendermos suas parábolas. Não é à toa que ele contava histórias citando plantações, assaltos à beira da estrada, pastoreio de ovelhas. Era a realidade do povo da Galiléia e da Judéia. E ele usava estes elementos que as pessoas conheciam muito bem para falar de coisas que elas não conheciam, como o plano da salvação, a misericórdia de Deus, a prática do amor ao próximo. Resumindo, ao invés de Jesus explicar diretamente estes conceitos espirituais, pois seria complicado demais para as pessoas, ele contava uma história para explicar por meio de comparações. Assim, Jesus é o bom pastor, Deus é o semeador e assim por diante. Só que o significado espiritual das histórias que Jesus contava não era assim, fácil de perceber na parábola. Muitas vezes era necessário que Jesus explicasse o que ele estava querendo ensinar acerca do reino de Deus com aquela parábola. Então veja,
Mesmo após Jesus ter dito essa parábola, se você continuar lendo o texto, você vai ver que os discípulos o chamam à parte e perguntam para ele o significado da parábola, porque nem sempre as pessoas conseguem entender claramente. É por isso que a ordem de Jesus em Marcos 16:15 é ide pregar o evangelho, e em Mateus 28:19, Jesus diz assim, ide e ensinai todas as nações, fazendo discípulos, não é? Então, a evangelização, ela tem esse princípio de anunciar, não é? De uma maneira mais direta, mas também de explicar, tá certo? A palavra de Deus para que as pessoas entendam. Então, por isso que é muito importante um conhecimento básico da palavra de Deus, das doutrinas cristãs. Isso é muito importante. E quanto mais o adolescente, quanto mais cada um de nós estivermos envolvidos em fazer a obra de Deus, em realizar a obra de Deus, em anunciar o evangelho para as pessoas, mais nós teremos a necessidade de estar preparados para pregar o evangelho, mais nós estudaremos, certo? Mais nós nos envolveremos com o conhecimento da palavra de Deus. Então, é muito importante isso. Jesus usava as parábolas para ensinar, tá certo? As coisas, tá? Ele, para ensinar verdades espirituais, ele usava questões do dia a dia e comparava para que as pessoas pudessem entender. Será que a gente consegue formular uma parábola com o dia a dia de hoje? Será? Fica esse desafio aí para você levar para a sala de aula no próximo domingo. Crie uma parábola para explicar alguma coisa espiritual para os seus alunos dentro do contexto de hoje, dentro das coisas que acontecem hoje, né? Então, assim, usar a agricultura hoje para o nosso aluno do centro urbano pode ficar meio que desconexo, porque não tem a ver com o seu dia a dia, não tem a ver com a sua realidade, né? Então, o que a gente poderia usar aí de elementos de hoje para fazermos uma parábola explicando uma verdade espiritual? Eu vou tentar aqui, hein? Vamos ver. Ó, isso aqui tá vindo agora, hein? Vou tentar aqui. Bom, um adolescente tinha um celular, e esse celular, ele... Não, deixa quieto, não vou conseguir, eu não vou conseguir agora sim, não vou conseguir. Mas muito bem, faça alguma coisa aí e deixe pra gente poder apreciar também aí junto com os irmãos. Vamos lá. Explicando a parábola do semeador. Antes de contar a sua parábola, Jesus exigiu a atenção das pessoas. Escutem, ele falou. As pessoas logo perceberam que ele tinha algo importante para falar. Então, ele contou a parábola do semeador. Nela, Jesus conta a história de um homem que saiu a semear, lançando sementes a esmo. Não é? Porque as sementes eram plantadas manualmente. À medida que o lavrador caminhava pelo campo, jogava sobre o solo punhados de semente. As plantas não cresciam em fileiras harmoniosas como atualmente, quando a semeadura é feita com auxílio de máquinas semeadoras. Não importa o quanto o lavrador fosse habilidoso, ele nunca conseguia evitar que algumas sementes caíssem pelo caminho sobre rochas e espinhos ou fossem carregadas pelo vento. Assim, o lavrador lançava a semente com liberalidade, a fim de que um número suficiente caísse em solo fértil e a colheita fosse assegurada. Tanto no Evangelho de Marcos quanto no de Mateus, esta foi a primeira parábola de Jesus que foi registrada, o que leva a crer que foi a primeira que ele contou. Então, o semeador lançava liberalmente, com liberalidade, com generosidade a semente, né? Isso fala de quanto nós muitas vezes somos, meu Deus do céu, temerosos, né? em fazer, né? Então, assim, quantas vezes nós saímos a evangelizar? Para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Nós devemos falar para o maior número de pessoas possíveis, usando as redes sociais e também usando o nosso contato com as pessoas no dia a dia. Qual a moral da história? Boa pergunta. Aqui, inclusive, você pode fazer essa pergunta para os alunos e ver se eles entendem. Eu falo, professores, usem os recursos
virtuais. Então, por exemplo, essa lição vai falar sobre semeador, certo? Muito bem. Então, pegue a sua lição, pegue esse texto, certo? E manda para os seus alunos. Manda para os seus alunos esse texto. Pessoal, nessa semana estudem esta parábola. Leiam esta parábola. Por quê? Porque quando chegar aqui nesta parte da lição, você pode perguntar e ver se eles entenderam, se eles compreenderam a palavra, não é? E também ver se eles leram a parábola, né? E com isso você estará os incentivando, motivando a ler o quê? A palavra de Deus, a ler a Bíblia, tá? Então, boa pergunta. As pessoas que a ouviram quando Jesus a contou também não sabiam. Só que aí começa o problema. Muitos não ficaram para ouvir a explicação, tá? Então, nem todo mundo tem aquele tempo, né, especial para ouvir a explicação. Por isso que hoje em dia a gente muitas vezes precisa fazer, para explicar as coisas, a gente precisa ir de ter um método mais concentrado, mais objetivo, explicar ponto por ponto, principalmente na internet, né? A gente gostaria de fazer uma aula aqui, uma aula dessa que a gente podia ficar aqui 1h30, 2 horas falando. As pessoas não têm tempo, né? Então a gente tem que dar poucas explicações, poucas doses. Bom, somente aqueles que tinham interesse sincero em aprender com Jesus permaneceram e perguntaram o que ela queria dizer. Então ele explicou. A parábola esclarece que nem todas as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho se convertem. E daquelas que o recebem, nem todas seguem até o fim. Isso é muito importante para que a gente não se desmotive quando a gente evangelizar e vai ter um dia que ninguém vai aceitar Jesus. Eu prego a palavra de Deus e tem dia que eu faço apelo, não tem ninguém. Ou não tem ninguém porque a pessoa não quer, ou não tem ninguém porque não tem ninguém não crente na igreja. Mas a função do semeador é o quê? Semear a palavra, semear a semente, certo? Também acontece de pessoas aceitarem Jesus enquanto evangelizamos, enquanto pregamos, e não permanecer. Mas qual é a função do semeador? Semear. Então, nós não podemos deixar de semear por esse ou por aquele motivo. Nós temos que semear a palavra de Deus, não é? E a parábola aqui, ela deixa muito claro esses fatos que já nos prepara para a gente não ficar frustrado com essas dificuldades. Então, assim, tem pessoas que não vão aceitar, que vão rejeitar, e tem pessoas que vão aceitar, mas não vão seguir até o fim. A semente é a palavra. Então, a semente é boa. O problema são os solos. Tá? Então, a semente é a palavra. A semente é boa. Nós temos que ter isso em mente. A palavra que liberta, João 17:17, a palavra que santifica, não é? A palavra que liberta, João 8:32, a palavra que é poderosa, viva e eficaz, Hebreus 4:12, certo? A palavra de Deus que é maravilhosa. 1 João 2 diz, mas aquele que permanece, aquele que faz a minha vontade permanece para sempre, não é? Vamos lá, 1 João, deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Eu não gosto de citar referência sem ter exatamente o que está dizendo lá. 1 João 2,15, olha aqui. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Onde sabemos, onde descobrimos qual é a vontade de Deus? Na palavra. Então, a palavra ela é poderosa. Nós temos que ter isso em mente, inclusive, para que a gente não seja desestimulado a evangelizar qualquer tipo de pessoa. A função nossa é semear a palavra de Deus. Ela é poderosa para libertar dos vícios, para libertar do pecado, para resgatar a alma do homem, esteja ele em que situação ele estiver. Essa é, portanto, a palavra de Deus. O problema são os solos. Aqui eles simbolizam 4 tipos de vidas diferentes. Pessoas duras, pessoas superficiais, pessoas atribuladas e pessoas receptivas. Tá? Lamentavelmente estamos vivendo um período de muita dureza no coração das pessoas. Muita dureza no coração das pessoas. Pessoas muito frias, pessoas que não querem nem ouvir a mensagem do Evangelho. Até porque a igreja ela tem ficado muito desgastada por esses envolvimentos com pessoas que usam a igreja
para extorquir pessoas, para prometer o que a Bíblia não promete. E tem muitas pessoas frustradas com a igreja, tá certo? Então, lamentavelmente, isso também acontece, tá? Então, pessoas duras, pessoas superficiais, né? Então, pessoas que chegam ali na frente, que aceitam a palavra chorando, mas uma semana depois, ela não quer coisa nenhuma, né? Pessoas atribuladas, né? E pessoas boas, pessoas receptivas. Pessoas com coração endurecido não são receptivas ao evangelho e descartam logo. Superficiais recebem com alegria, né, mas não suportam os dias maus, tá? E há pessoas que são atribuladas, mas o problema delas não é perseguição, mas sim o egoísmo. Colocam a si mesmos e suas prioridades acima do evangelho. Por fim, há pessoas com o coração aberto, que recebem a mensagem do evangelho de forma profunda, desprendida e dedicada. Essas pessoas fruticarão muito. Que tipo de pessoa você quer ser? Então, essa parábola também é para nós, né? Que tipo de pessoa que nós temos sido? Será que o Senhor tem encontrado em nosso coração facilidade para falar conosco? Ou será que com o tempo as dificuldades do dia a dia têm tornado o nosso coração duro, não é? Ou será que nós temos nos tornado pessoas superficiais, não é? Ou será que as tribulações do dia a dia têm nos tornado tão egoístas a ponto de nós não querermos abrir espaço para que Deus fale conosco e tire do trono do nosso coração tudo aquilo que está tomando o lugar dele, não é? Ou será que nós somos e nós devemos ser pessoas receptivas à palavra de Deus, que recebam a palavra com alegria, porque quando a gente recebe a palavra com alegria, ela desce ao nosso coração e ela frutifica no nosso coração e então ela transforma a nossa vida, não é? Então nós precisamos saber que tipo de pessoa nós queremos ser, nós somos, não é? E também nós precisamos saber identificar, não é? Quais pessoas. Então a gente sempre evangelizar com oração para que as barreiras espirituais sejam quebradas, não é? E identificar, porque essa pessoa, nós temos que semear para todas as pessoas, mas eu penso que essas pessoas, como Jesus, aquelas que pararam para perguntar o significado, ele gastou um tempinho mais, ele deu um pouco mais de atenção àquelas pessoas, ele explicou, né? Então quando a gente perceber que alguém está curioso, querendo saber, fazendo perguntas, nós temos que parar qualquer coisa, ir lá, explicar para aquela pessoa e nos colocar à disposição também para que aquela pessoa tenha suas dúvidas esclarecidas, uma vez que ela está demonstrando interesse pela palavra de Deus. Semeando a boa notícia do Evangelho. É isso que é o Evangelho. Boas novas. Boa notícia. Vivemos em uma sociedade, reclamamos muito da violência, da guerra, do mal, enfim, de um monte de coisa. Só tem uma notícia que pode mudar tudo isso. É a boa notícia do Evangelho. O que Jesus quis nos ensinar com esta parábola? Bom, em primeiro lugar que devemos cumprir o mandamento de pregar o Evangelho, mas sem a neura de converter ou ganhar alguém para Jesus. Não é? Então, não é nós. Muitas vezes nós queremos convencer a pessoa. E a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Nós queremos, muitas vezes, converter a pessoa. A gente nem falou de Jesus e já estamos olhando a pessoa dizendo, porque Jesus vai te libertar desse vício, Jesus vai tirar disso. A pessoa não sabe nem quem é Jesus. Ela está amarrada ao vício dela, ela está acostumada ao vício dela, ela está escravizada ao vício dela. Então nós temos que abrir a porta e deixar a pessoa entrar. Evangelizar é isso, é abrir a porta e deixar a pessoa entrar. Só que muitas vezes nós temos medo. Mas a pessoa vai vir desse jeito, vai ficar... Não, ela tem que já saber que aqui tem que mudar. Não é assim que funciona. Quem vai mudar, quem vai transformar é a palavra de Deus. Porque a palavra, ela promove mudança de dentro para fora. Mudança voluntária, tá certo? Ela torna a pessoa desejosa de mudar. Bom, em primeiro lugar, então, devemos cumprir o mandamento de pregar o Evangelho. Nem todas as sementes que lançarmos cairão em solo fértil. Então a gente tem que entender isso. E não cabe a nós julgarmos os outros para sabermos quem é solo fértil e quem não é.
Jesus disse para anunciarmos o evangelho a todas as pessoas, até porque quem convence não é eu, nem você, mas é o Espírito Santo. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Repetindo, isso não é um concurso, uma competição, é um mandamento do qual muitas vezes nem sabemos quantas pessoas foram tocadas pelo mover do Espírito Santo através do nosso testemunho pessoal ou por uma palavra dita no momento exato, não é? Então assim, eu não sei, são mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, eu não sei quantas pessoas Jesus salvou e quantas pessoas permaneceram firmes. Essa conta não é minha, não é? É muito legal, eu vejo o pessoal fazendo conta, né? Eu vejo o pessoal fazendo conta. Esses dias um rapaz falou assim para mim, não, nos últimos 3 meses ele batizou mais de 400 pessoas com o Espírito Santo. É legal isso, mas isso é algo muito jovial. Por quê? Muito, como que eu diria, de inexperiência. Por quê? Porque essa conta não é nossa. Se Jesus que fez, foi Ele que fez. Eu não posso usar isso para me dar ibope. Não digo que todos fazem, mas muita gente está usando o que Jesus está fazendo para promoção, para autopromoção, para promoção de si mesmo, do seu próprio ministério. Não é? Então é Jesus que salva. Então, quantas Jesus salvou? Se Ele salvou 50, se Ele salvou 100, isso não vem para mim. Isso é Ele que fez. É evidente, essas estatísticas são necessárias para que a igreja cuide, para que a igreja trabalhe, desenvolva projetos para abraçar essas pessoas, não é? Mas esta conta não é nossa, não é? E é até bom a gente não saber, para não dar chance para a vaidade crescer em nosso coração, e a gente começar a achar que é alguma coisa importante. A obra é dele, então toda a honra, toda a glória sejam dadas somente a ele, não é? Então é ele que nos usa e é Ele que salva pessoas, né? É Ele que está à disposição das pessoas. Então, o Evangelho é a melhor e maior notícia que nós podemos dar para as pessoas. Não dar esta notícia é como estar acontecendo um incêndio num ambiente fechado, lotado de pessoas, um pequeno incêndio, e a gente simplesmente sai correndo e não avisar. Essas pessoas irão morrer lá dentro. Então anunciar o Evangelho é anunciar às pessoas que estão perdidas, que estão escravizadas pelo pecado, que há uma saída, e essa saída se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que morreu na cruz para nos garantir a vida eterna com Deus. Isso é a pregação do Evangelho e é isso que nós devemos pregar. A palavra é boa e a palavra é poderosa. Bom, vimos muita coisa nesse trimestre acerca do manual do fabricante, mas este é só o começo. Imagine que esta lição foi seu treinamento para a sua jornada pessoal para dentro da palavra de Deus, tá? Então, é muito importante que essa lição ela faça com que os alunos mergulhem dentro da palavra de Deus. Professor, dedique-se a fazer com que os seus alunos estejam preparados dentro da palavra de Deus, para que eles deem aulas, que no ano de 2018 nós formemos mais alunos. Tem adolescentes que eles já têm uma vivência já de alguns anos na igreja, alguns nasceram praticamente na igreja, e portanto eles já têm esses assuntos dentro do seu coração. E permitirmos que eles deem aulas só vai fazer com que eles fixem mais o conhecimento e mostrem o seu potencial também para o ensino. E se dediquem à leitura, ao estudo da palavra de Deus, uma vez que eles estarão envolvidos também com o ministério do ensino, tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço, queridos. Tenham um final de ano excelente. Feliz Natal para todos. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teus sonhos, tua vida, teu ministério, tua família. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo. E até 2018. Um grande abraço. Deus abençoe.